Tome a sua Bíblia, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Como o Alex já adiantou, nós vamos ir aqui no versículo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 19. Como o Alex já adiantou, essa manhã nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens. Vamos tratar sobre os lemas surgidos, oriundos da Reforma Protestante. É o tema, o título da nossa nova série de mensagens, 5 solas. E a partir de hoje nós vamos tratar sobre esses temas aí. Para quem não sabe, dia 31 de outubro é o dia que a gente celebra a Reforma Protestante. Tem gente que é crente protestante e nem sabe dizer o porquê, né? Então a gente vai tratar isso aí, com a graça de Deus. E acredito que Deus há de nos aperfeiçoar, há de nos tornar mais parecidos com Cristo, para a glória do nome dele. Amém? Encontramos alguma coisa aqui sobre Jesus. O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz paciente. Seja a oração de relíquia resultando nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão dos seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, você está achando que estou vivendo só pela fé? Se você acabar com estas boas almas, essas coisas gloriosas que chamam de guerra e poderes, que colocará em seu lugar? Cristo, o homem salvífico de Jesus Cristo. Amém? 19, capítulo 2 de Efésios. Isso é o trabalho da vida da igreja. Deus está trabalhando. Muito bom. Amém? Vamos lá? 2 de Efésios, versículo 19, diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito Santo. Amém? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta diferente das demais que ele escreveu, pelo menos em sua grande maioria. A grande maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu a igrejas ou pessoas específicas tratavam de questões doutrinárias, resolviam problemas nas igrejas locais, ou simplesmente orientavam os seus destinatários acerca de algumas questões que o apóstolo precisava tratar. Já a carta aos Efésios, que na verdade não acredita-se historicamente falando que foi destinada à igreja de Éfeso, acredita-se que essa carta aqui foi destinada às igrejas da Ásia Menor. Era uma carta circular que o apóstolo Paulo escreveu na prisão e deu a um homem, a fim de que esse homem passasse pelas igrejas da Ásia Menor. Lá no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, você consegue ver quais são essas igrejas, né? Essa carta deveria correr por essas igrejas, a fim de que essas igrejas soubessem algumas verdades que o apóstolo Paulo tinha para passar, para que fossem encorajadas na fé. Então, a ideia do apóstolo Paulo escrevendo essa carta era encorajar essas igrejas, as igrejas da Ásia Menor, a fim de que elas continuassem firmes, progredindo na fé, avançando na fé. E de que maneira o apóstolo Paulo vai encorajar esse povo? De que maneira o apóstolo Paulo vai encorajar a igreja ou as igrejas que estavam estabelecidas ali na Ásia Menor? Primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é falar das gloriosas bênçãos que a igreja recebeu na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele começa o capítulo 1 falando das bênçãos maravilhosas
que a igreja de Cristo Jesus recebeu nele. Na verdade, essa locução em Cristo Jesus aparece muito nessa carta aqui e é extremamente importante para nós compreendermos a natureza da igreja. Aquilo que a igreja recebeu, tem direito. Em Cristo Jesus, tudo que somos, tudo que temos, só temos e somos em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há santidade, fora de Cristo não há justificação, fora de Cristo não há bênção, fora de Cristo não há nada, fora de Cristo não há vida. E o apóstolo Paulo pega o capítulo 1, em especial, para mostrar isso à igreja, ou às igrejas da Ásia. Ele mostra para aquelas igrejas o quão abençoadas elas são, os crentes dessas igrejas, o quão abençoados eles são na pessoa bendita de Cristo Jesus. Segunda coisa que o apóstolo Paulo mostra para encorajar esse povo é a realização do eterno e até então secreto plano de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 1, isso fica bem claro. Paulo mostra que por meio da graça que nos alcançou, por meio da salvação graciosa, benevolente que nos alcançou, o plano eterno e até então secreto de Deus é concretizado, é realizado na pessoa de Cristo Jesus. Wesley, e que plano eterno é esse? O que Deus planejou na eternidade? Deus planejou na eternidade que na plenitude dos tempos todas as coisas convergissem na pessoa bendita de Cristo Jesus. Não só homens de todos os povos, todas as tribos, todas as raças, isso é importante dizer, porque o povo hebreu, o povo judeu, achava que ele era um povo exclusivo, achava que ele era um povo escolhido, e ele apenas, mas em Cristo Jesus fica claro que a barreira se rompe, e homens de todos os povos, todas as nações, todas as línguas, agora são um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas não só isso, não apenas os homens, não apenas os salvos, mas também toda a criação. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra convergiram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira coisa que o apóstolo Paulo faz nessa primeira parte aqui, para encorajar esses irmãos, é orar por eles. Ele ora por esses irmãos a fim de que esses irmãos tivessem o pleno conhecimento, o pleno entendimento sobre isso que eu acabei de lhes dizer. Ele ora a fim de que Deus desse a esse povo espírito de sabedoria e revelação, abrisse os olhos desses irmãos, para que eles compreendessem essas bênçãos gloriosas que receberam. Para que eles compreendessem também esse plano eterno que Deus estava cumprindo e realizando na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque a verdade é, irmão, que não dá para desfrutar daquilo que nós não compreendemos. Então Paulo ora. Ele ora a Deus a fim de que Deus abrisse o entendimento dos irmãos, porque entendendo melhor, a gente desfruta melhor. É por isso que tem muita gente que quer que a gente não entenda nada, a fim de que nós não desfrutemos daquilo que nos é dado por direito, né? Mas em Cristo Jesus nós temos muitas coisas gloriosas, grandiosas, e Paulo ora a fim de que esses irmãos tivessem compreensão dessas grandes verdades. E por último, Paulo fala da natureza da igreja, em especial pelo fato de que as igrejas na Ásia Menor eram, em sua maioria, compostas por gentios. E naquela época os gentios eram hostilizados, tinham problemas terríveis com os cristãos judeus. E aí o Paulo escreve para esses irmãos dizendo, né, no que consiste a igreja de Deus. Ele diz que pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, ele desfez a separação. Desfez a divisão que havia entre o povo eleito, o povo escolhido e aqueles que não eram povo. E agora em Cristo Jesus, todos se tornaram um homem só. E aqui no versículo 19, onde nós lemos, o apóstolo Paulo usa, a partir do versículo 19, até o versículo 22, Paulo usa algumas figuras para mostrar o que a igreja é. Amém? E a primeira coisa que Paulo diz que a igreja é, ou que esses gentios, que agora fazem parte do povo de Deus, são, ele diz que eles são concidadãos dos santos. Está aqui. Concidadãos dos santos. É o que a Bíblia diz que os que eram de longe, os que estavam afastados, os que eram de fora da comunhão, agora são,
Em outras palavras, agora eles são cidadãos do mesmo reino, do mesmo governo. Agora eles também fazem parte do povo que compõe os súditos do reino de Deus. Também são cidadãos do reino de Deus. Segunda figura que ele usa, ele diz que esse povo também é família de Deus. Primeira figura, o povo que vai morar na Nova Jerusalém e reinar com Cristo eternamente. Cidadãos do reino de Deus. Segunda figura, família de Deus. Ele está dizendo, vocês também fazem parte agora da família de Deus. Nós vimos isso de forma bem clara no nosso Dia dos Pais, quando nós falamos como uma pessoa se torna membro da família de Deus. Vimos que esse papo de que todo mundo é filho de Deus, o universalismo da paternidade de Deus é uma falácia. Isso não é verdade. Nós somos feitos filhos de Deus por meio da fé no único Filho de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós adentramos na família de Deus, somos introduzidos na família de Deus, e Paulo está encorajando esses cristãos, dizendo, vocês eram órfãos, agora são filhos. Vocês fazem parte da família de Deus. E por último, Paulo diz que esse povo é como se fossem pedras vivas, que eles fariam parte de um edifício que estava sendo construído por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da fé. Ele diz que agora nós somos edifício bem ajustado, santuário que cresce dedicado ao Senhor. É isso que nós somos. Pedras vivas que compõem um edifício, e esse edifício é a morada do Espírito Santo de Deus. É por isso aqui, meu Deus, hoje a Siri está terrível. Mas é por isso aqui que eu digo que esse salão é só a casa do Senhor Ernesto, é só o salão do Senhor Ernesto. Isso aqui não é a casa de Deus. A igreja ou o prédio que você se reunia com seus irmãos um dia nunca foi a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Os crentes, o povo de Deus, as pedras vivas que compõem e formam esse edifício espiritual onde o Espírito de Deus habita. Então ele usa três figuras. A primeira figura que ele usa... Para isso, você terá que acabar com a minha vida hoje. E eu nem posso fechar o telefone que eu estou com o esboço aberto. Depois edito. Então, falar longe dela. Então, eu fico rindo do professor, tem um professor na faculdade, que ele fica falando na aula e assim ele fica respondendo lá da mesa dele, Agora eu estou apagando o preço. Então é isso, nós vemos aqui três figuras sobre a natureza da igreja. A igreja é um povo, cidadãos do reino de Deus, concidadãos dos santos, membros da família de Deus, um edifício. Só que quando nós falamos desse edifício, ele dá um detalhe aqui que é sobre o que exatamente eu queria tratar com vocês essa manhã. Como já disse, nós estamos aqui tratando sobre a Reforma Protestante, os lemas que foram produzidos na Reforma Protestante. Hoje é só uma introdução. Vou fazer uma introdução à Reforma, e os meninos aí vão desenrolar a maioria dos lemas, dos temas que foram produzidos na Reforma Protestante. E eu fiquei pensando sobre como eu faria essa introdução hoje. De que maneira eu abordaria essa introdução ou a Reforma Protestante em si. E eu cheguei à conclusão, irmão, que primeiro que a gente não tem tempo para falar tanto da historicidade da coisa. Não dá para a gente falar dos fatos históricos de forma minuciosa, porque tem muita coisa importante e interessante, Então, para você ficar catando, tirando o que realmente é relevante e o que não é, poderia deixar alguma coisa mais relevante de fora. Então, não vou me apegar à questão histórica da coisa, mas bíblica. Eu quero, a partir das Escrituras, mostrar para você o porquê que a igreja precisou de uma reforma. O porquê que a igreja, no século XVI, teve que passar pelo que passou e nós estamos onde estamos hoje. Eu queria te mostrar a partir das Escrituras. Porque quando o apóstolo Paulo fala do edifício, desse edifício que é construído através dos cristãos, as pedras vivas que compõem a casa de Deus, o edifício espiritual de Deus, ele diz aqui no versículo 20 que este edifício está fundamentado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
É sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que a igreja cristã de verdade foi construída. E o texto diz ainda mais que Cristo Jesus é a pedra angular desse alicerce, desse fundamento. Cristo Jesus, para quem não sabe, né, é a pedra que dava início a toda a construção. Você colocava uma pedra e a partir daquela pedra você fazia todo o restante do alicerce, todo o restante do fundamento. Essa era a pedra angular, a pedra fundamental, né? Pedra de esquina. A partir dali você começava a construção, e ele diz que Cristo é essa pedra. E ele deixa bem claro que essa igreja não foi construída, isso aqui é lindo demais, sobre ideias humanas, métodos humanos, filosofias humanas, mas o fundamento dos apóstolos, do qual Cristo é a pedra angular. Wesley, que loucura é essa? De fundamento dos apóstolos. O que é isso? Explica isso melhor. Qual é o fundamento que os apóstolos colocaram? Eu queria que Giovanni colocasse ali para a gente, Romanos, por gentileza. Romanos 15, 20, para a gente ver. Fundamento é isso. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Está implícito, mas esse texto mostra qual é o alicerce, o fundamento, sobre o qual a igreja está estabelecida e foi construída. Ele diz que não gostava de pregar, ou não fez questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Então a questão é Cristo. Onde Cristo não foi pregado, onde Cristo não foi anunciado, onde Cristo não foi propagado, onde Cristo não foi ensinado, onde Cristo não foi exposto. Né? Eu não fiz questão de pregar. Né? De forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Então que alicerce é esse do qual nós estamos falando? É o próprio Cristo. Existe uma controvérsia acerca desse versículo 20 aqui que nós lemos e os outros textos que mostram bem claro qual é o alicerce da igreja. Porque o apóstolo Paulo aqui no versículo 20, ele diz que Cristo é a pedra angular. Paulo aqui, e em outro texto que nós já vamos ler, diz que Cristo é o alicerce. E alguém diz, ninguém pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não pode ser a pedra angular e o alicerce ao mesmo tempo. Quem disse que não? A gente está falando de Cristo, irmão, que é tudo em todos. Cristo Jesus, existem as controvérsias. Alguns dizem que os próprios apóstolos, a revelação que os apóstolos receberam, era o fundamento e tal. Mas é bem claro nas Escrituras que Cristo é tanto a pedra angular, a pedra principal, como também é o alicerce sobre o qual a igreja foi fundamentada. Põe para a gente, Giovanni, 1 Coríntios 3, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Está falando dos pregadores. Se você pegar o contexto, você vai ver que aqui Paulo está falando sobre aquela situação de partidarismo que havia na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? E aí ele diz, ele pôs o alicerce, o pregador que vem depois dele, que é apóstolo, só o apóstolo poderia colocar o alicerce. O pregador que vem depois dele, ele constrói. Contudo, veja cada um como constrói. Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é sobre ele que a igreja está construída. É sobre Cristo Jesus que a igreja está estabelecida. Repito, a igreja não está fundamentada sobre filosofias, ideias, conceitos, métodos humanos. Se fosse assim, já teria ruído faz tempo. A gente vai ver daqui a pouco, mas já me permita dar um spoiler do que a gente vai ver. Uma das argumentações da Igreja Católica de que Pedro era, ou foi o primeiro Papa, né? São as palavras de Jesus no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus para Pedro: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Algumas pessoas, né, na verdade, a tradição católica diz que Jesus estava falando de Pedro. Mas você acredita que a igreja passaria o que passou por 2000 anos, estaria hoje
século 21, ano 2019, de pé, com toda a força, com toda a garra, se fosse sobre Pedro, que ela estivesse fundamentada. Não existe instituição que permanece, subsiste muito tempo, quando está fundamentado sobre a vida de um homem. Até porque quando esse homem vai embora, quando esse homem morre, quando a glória desse homem se vai, as suas obras também acabam perdendo o seu valor. Então, o texto é bem claro, ele deixa bem claro, ele diz bem claro para nós que Jesus é o fundamento, é o alicerce da igreja cristã. Se Cristo não é a base, se Cristo não é o alicerce, se Cristo não é o fundamento, essa igreja não é a igreja de Cristo. É outra religião, é uma seita, é o que for, mas igreja cristã não é. E quando o apóstolo Paulo chama Cristo de fundamento, de alicerce, ele está falando de três coisas aqui. A primeira coisa que ele está falando é da pessoa de Cristo. A própria pessoa de Cristo é o fundamento da igreja. Segunda coisa que ele está falando aqui é da obra de Cristo. A obra redentiva de Cristo é sobre essa obra que a igreja está fundamentada. E por último, que acaba sintetizando as duas primeiras coisas, o ensinamento. Os ensinamentos de Cristo é que compõem esse alicerce que os apóstolos colocaram. Os apóstolos de Cristo Jesus, e também existe outra controvérsia, porque o texto diz apóstolos e profetas. Há quem diga que ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, mas parece muito improvável. Porque no capítulo 3, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então esse texto está dizendo aqui que apóstolos e profetas está falando do mesmo grupo. Então, os ensinamentos de Cristo, o que Cristo ensinou, o que Cristo falou, as revelações de Cristo foram confiadas aos apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? Estabeleceram o ensino de Cristo de forma sistemática. Ensinaram o ensino de Cristo e falaram, é assim que Cristo deseja que nós caminhemos. A ponto de forma inspirada, muito dos ensinos dos apóstolos vir parar no plano sagrado. Nós vemos a partir das Escrituras, dos ensinos dos apóstolos, que é da maneira como Cristo determinou que a igreja deve caminhar. A doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, é o ensino de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Então, Wesley, de que maneira a igreja de Cristo Jesus deve caminhar? De acordo com aquilo que foi ensinado. De acordo com aquilo que foi estabelecido pelos apóstolos. Eles determinaram, inspirados pelo Espírito de Deus, e depois de terem recebido de Cristo, como a igreja deve ser e caminhar. Isso fica muito claro, irmãos. No capítulo 2 de Atos, versículo 42, você conhece esse versículo de cor. A igreja inaugurada em Atos 2 recebe o empoderamento do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. E olha o que o texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Em outras versões está escrito: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não inventavam um novo ensino a cada semana. Eles não inventavam um novo método de atrair pessoas a cada semana. Eles não inventavam nenhum tipo de filosofia, não incrementavam o que foi passado. Eles não colocavam nada. Eles se dedicavam, perseveravam, persistiam na doutrina dos apóstolos. O que isso quer dizer para a gente, irmãos? Isso quer dizer que a gente não pode e nem deve mudar. O que foi estabelecido pelos apóstolos de Cristo, os homens escolhidos pelo próprio Deus, a fim de colocar o alicerce, o fundamento, e você precisa entender isso. A gente precisa compreender, irmão, que essa obra só continua de pé por causa do seu fundamento. Não existe nenhum prédio que com um fundamento falho, com um fundamento comprometido, limitado, maculado pelos defeitos humanos, vai permanecer de pé. É por isso que a igreja está de pé até hoje, porque ela não está fundamentada em nenhuma outra coisa senão na pessoa, na obra, nos ensinos de Cristo que foram transmitidos pelos santos apóstolos servos de Deus. Amém? E é por isso que se diz que hoje não existe apóstolo nenhum. Tudo que apóstolo você vê aí é tudo falso.
Por que os apóstolos estão por aí é falso? Porque os apóstolos que Cristo escolheu, ele escolheu para isso, para lançar os fundamentos da igreja. E agora, mestres, pastores, evangelistas estão edificando, evangelizando e ganhando pessoas para Cristo Jesus. Você compreende isso? E o que aconteceu, irmão? Depois que a igreja foi estabelecida pelos apóstolos, pelo ensino dos apóstolos, ela passou por muitos momentos difíceis, complicadíssimos. No século I, ela passou por duas perseguições esporádicas, mas sangrentas. 64, primeiro com Nero, tacou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos, perseguiu os cristãos, matou cristãos em todo lugar que se podia achar crente. Depois, na década de 90, já no final do primeiro século, Domiciano, outro cara que foi chamado segundo Nero por causa da sua loucura, ele simplesmente quis matar cristão porque quis. Ele rogava para si o título de Senhor e Deus. E você sabe que cristão só reconhece um com esse título. E por causa disso também, a perseguição foi inflamada, foi intensa sobre os cristãos. Eles passaram momentos dificílimos. Contudo, foi a partir do segundo século, lá do seu início, até o início do século IV, que a igreja viveu o seu período mais sombrio. Era crente preso em estaca, era crente crucificado, era crente na cova dos leões, era crente sendo queimado em praça pública, era crente esquartejado, era crente sendo jogado em tachos gigantes de óleo fervendo. E hoje a gente reclama do Reboleto, né? Era crente perdendo a cabeça, e era as maiores brutalidades que você possa imaginar contra a igreja de Cristo Jesus. E sabe o que aconteceu? Quanto mais essa igreja era perseguida, maltratada, hostilizada, ela crescia para a glória de Deus. Irmãos, a espada não parou a igreja, a boca dos leões não parou a igreja, o fogo das fogueiras, os cravos das cruzes não pararam a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque o fundamento dela é inabalável. Inabalável. A fé que esse povo tinha na pessoa, na obra e no ensino de Cristo mantinha eles firmes mesmo em meio a essas situações todas. É o alicerce, é o fundamento. É por isso que eu sempre digo, se o seu alicerce é dinheiro, o dia que ficar faltando dinheiro, sabe o que vai acontecer com o seu prédio? Ele vai ruir. Se o alicerce sobre o qual você está fundamentado a saúde, o dia que tu ficar doente, sabe quando tu vai? Desviar. Se é que há possibilidade disso, né? A gente crê que não. Mas vai mostrar que nunca esteve aqui. Se o alicerce sobre o qual você está fundamentado é aquela mensagem de triunfo que o coach pregou, o dia que o triunfo não vier, você vai ver onde você vai parar. A igreja só está de pé porque é Cristo, o seu fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. E é por isso que é inexplicável para muitos que não têm fé e não compreendem como que um povo passou por tanto sofrimento nos primeiros séculos da era cristã. Eu já indiquei aqui, depois se você tiver um tempo em casa, tem um documento do século II, 120 aproximadamente ali, chamado Carta a Diogneto. É uma carta anônima, ninguém sabe quem escreveu, mas esse Diogneto era um homem pagão que estava interessado na fé cristã. Ele viu os cristãos morrendo pela fé e ele falou: cara, que loucura é essa que esse povo está passando? E aí alguém escreveu e descreveu a vida cristã nessa carta. Vai lá no Google, está lá, depois você lê como os cristãos do primeiro século, segundo século viviam, e você vê se o cristianismo no dia de hoje não está bem diferente. A grande questão é que até o início do século IV foi desse jeito. A igreja de Cristo Jesus, era combatida pelo Império Romano, irmão. A maior força política da época, na verdade, era única, conhecida. O Império Romano, a maior potência mundial, estava fazendo de tudo para acabar com a igreja de Cristo. Até que em 305, um imperador chamado Diocleciano, ele abre mão do trono. Ele não quis mais reinar. E me permita lhe dizer que nesse tempo, esse imperador Diocleciano, ele estava fazendo de tudo, ele estava decidido
a acabar com a igreja de Cristo. Ele falou, vou acabar com tudo isso. Ele estava perseguindo a igreja de modo que ela fosse exterminada da face da terra. Ele abriu mão do trono, 305. Quando ele abre mão do trono, 4 aspirantes ao trono começam a guerrear entre si, dentre os quais os mais poderosos eram Maxêncio e Constantino. Os 2 anônimos perderam a batalha, a guerra ficou entre Constantino e Maxêncio. E no ano de 312, a história conta que Constantino teve uma visão, segundo as palavras dele próprio. Ele viu uma cruz luminosa no céu e uma escrita naquela cruz que dizia: In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. A partir daquela visão, ele pegou o símbolo, a insígnia da cruz, começou a pintar a insígnia da cruz nos escudos dos seus soldados, adotou o símbolo da cruz para si. Em 312 ele venceu Maxêncio e chegou no trono do império. Já no ano seguinte, 313, a história conta para nós que ele promulgou o edito tão famoso que era o edito conhecido como edito de tolerância. Acabou a perseguição contra a igreja. Se converteu ao cristianismo, mais ou menos segundo a história, né? Mas ele acabou com a perseguição da igreja. Naquele momento a igreja estava saindo das arenas dos leões direto para a liberdade, para adorar o nome do Senhor. E há quem diga, sem conhecer o contexto da história, que isso foi muito bom. Mas a gente vai ver que não teve nada de bom quando a igreja parou de ser perseguida. Esse homem chamado Constantino foi o homem, ou o primeiro imperador cristão, ou dito cristão, que começou a facilitar as coisas para o povo de Deus. E no ano 380, já um outro imperador estava governando, né? O cristianismo passou a ser a religião oficial do império. 380, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. E alguém vai começar a pensar, caramba, a igreja saiu da perseguição por trono. A igreja saiu da perseguição para virar a religião oficial do império. Passou de perseguida para proeminente no império. Só que a história conta para nós que naquela época, por causa disso, muitas pessoas começaram a adotar a fé cristã não por conversão, mas por conveniência, né? Aquele patrão seu que é flamenguista, roxo, você tem um problema sério se falar mal do Flamengo, precisa manter seu emprego, quase que tu vira flamenguista, irmão. É ou não? Se o imperador é cristão, se a religião oficial do império é o cristianismo, o pessoal que está em volta do imperador vai ser quem? Cristão. Porque o senhor é imperador cristão, eu também sou. No que o senhor crê? No Cristo crucificado, eu também creio. Nessa época, pessoas de todos os lugares, de todo segmento, começaram a abandonar o paganismo e abraçar o cristianismo por conveniência. Porque entenderam que se o imperador determinou que aquela era a religião oficial do império, eles deveriam abrir mão de suas antigas religiões pagãs e abraçar o cristianismo também. E foi a partir daí que a igreja que estava fundamentada, estabelecida no fundamento dos apóstolos, começou a perder a sua forma. Eu queria ler com vocês aqui algumas coisas que aconteceram depois que a igreja passou a ser o império, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. Olha o que começou a acontecer. Ainda antes disso, a igreja já havia adotado a prática da oração pelos mortos e o sinal da cruz no ano 300. No ano 320, velas de cera no culto. No ano 375, veneração dos santos, mártires, os mortos, né, os santos mortos, e o uso das imagens. 375 a 400 e pouco, você já via imagens de Maria dentro dos templos. Você já via Maria sendo venerada como mediadora entre Deus e os homens. Você já via imagens de Pedro, de Paulo, dos demais apóstolos, sendo adoradas dentro dos templos da igreja cristã. Isso 375 a 400 e pouco. 394, missa diária. 500, e essa missa diária que me chamou a atenção, né? Chamou a atenção. Porque não era comum da igreja estar reunida em culto todo dia. Eles se reuniam no dia do Senhor, no domingo, né? E aí a igreja
romano, né? Na verdade não é nem correto dizer igreja romana, mas o romanismo. Também não é correto dizer igreja católica, porque a gente vai ver mais na frente por quê. O romanismo, né, adotou a prática de ter missa todo dia tinha missa, Porque se todo dia tivesse missa, todo dia os fiéis estavam lá para contribuir com a igreja. Te lembra alguma coisa? 500, os padres começam a vestir-se diferente dos leigos. Dessas roupas que entraram ali, aqui entra outra coisa. Irmão, é mais atual do que você pensa. Os padres começaram a colocar roupas diferentes justamente para fazer distinção entre eles e o povão. E quem chega aqui e vê um pastor de tênis, calça jeans e camisa, eu só uso essa, né, irmão? Tá ficando até cinza. Eu falei para a Inami que eu vou mudar meu guarda-roupa todo, vai ser só camisa branca e preta e cinza, para não ter que ficar escolhendo, né? Mas quem chega aqui, eu lembro que nós tivemos um visitante aqui, uma visitante, ela ficou procurando, de repente bateu perto de mim e falou assim: é você que é o Wesley? Eu acho que se eu estivesse aqui com um terno e uma gravata, ela bateria o olho e falaria: aquele ali é o Wesley. Sabe? Mas a intenção, nessa época, era fazer essa distinção entre um e outro. E aqui o que faz distinção entre nós são as nossas responsabilidades, fora assim já é tudo igual, irmão. Isso aqui é uma ideia, um método de se sobrepor ao povo. E se a gente não parar para pensar nessas coisas, elas vão passando despercebidas, e quando a gente vai ver, a gente começa a olhar para o cara de terno e gravata como se ele fosse melhor do que nós. Né? 593, doutrina do purgatório, por Gregório I, Papa Gregório I, foi quem estabeleceu a doutrina do purgatório. Você sabe que doutrina é essa? A doutrina do purgatório é a doutrina que fala sobre o período intermediário, né? Onde a pessoa vai para um lugar entre o céu e o inferno e ela fica ali um tempo purgando os seus pecados. Se ela conseguir purgar os seus pecados, né, geralmente se purga os pecados através do que o vivo faz. Né, o vivo fica aqui rezando por aquela pessoa, acendendo vela por aquela pessoa, pagando indulgências por aquela pessoa, e quando o vivo faz isso aqui, aquela alma lá tem os seus pecados purgados e vai para o céu. Se não tem seus pecados purgados, ela vai para o inferno. Né? Essa doutrina quem estabeleceu foi Gregório I, no ano 593. Ano 600, missa em latim e oração a Maria. Missa em latim, mesmo que o povão não falasse latim. É melhor falar uma língua que o povo não entende, porque fica mais fácil de dominar, não é? Oração a Maria. Aqui se estabeleceu o hábito, o costume de orar a Maria, como se Maria fosse de fato uma intercessora. Como se Maria fosse de fato, ou tivesse de fato poder para interceder entre Deus e os homens. Fosse uma mediadora. E a Escritura é muito clara. O apóstolo Paulo diz, acho que é 1 de Timóteo 1,15, se não me engano, que não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é? 607, papado instaurado. Não falei sobre a questão do papado, mas houve uma grande guerra, uma grande briga entre os líderes da igreja naquela época especial de 5 lugares. É um livro de Roma. Ele começou a argumentar dizendo que Pedro foi o primeiro papa de Roma, e os que sentavam lá na cadeira de Roma automaticamente eram incumbidos de continuar liderando toda a igreja, como Pedro fez na época dele. Uma história muito longa, não tenho tempo para falar sobre isso hoje. 786, culto à cruz, imagens e relíquias, né? Começaram a cultuar a cruz e as imagens dos santos, as relíquias que a igreja produzia. Água benta, 850, água benta e sal santificavam as coisas onde se aspergia. 995, Papa João XV ordena a canonização dos santos, né? Final do século X. Foi onde os mártires, os santos, começaram a ser tidos como santos de verdade, em outro sentido da palavra. 1079, Gregório VIII instaura o celibato, proibiu os sacerdotes de casar, né? Acabou esse negócio de casamento aqui. 1090, rosário criado por Pedro Ermitão. Rosário, quem sabe o que é o rosário? O terçozinho, né? Que você tem que ir lá fazer as orações lá. 1184, Inquisição
estabelecida, né, pelo Concílio de Verona, 1215, transubstanciação por Inocente III, confissão auricular ao sacerdote para perdão de pecados. E essa aqui é importante, eu encerro aqui, senão eu vou ficar falando de heresia até amanhã, né? Mas a grande questão dessas coisas aqui são importantes demais. Muitos debates, muitas confusões, principalmente pela transubstanciação. O pessoal se reunia, né, para falar sobre a transubstanciação. O que era a transubstanciação? Acredita-se que na hora da ministração da ceiazinha ali, né, o pão se transforma literalmente na carne de Cristo e o vinho no próprio sangue de Cristo. Aí alguém no concílio um dia perguntou: se uma gota do cálice cair no chão e um gato lamber a gota do cálice, você não vai estar lambendo o sangue de Cristo? Olha onde chegou os debates e os concílios por causa dessas questões, né? A outra questão é sobre a confissão auricular. Você tinha que ir lá no ouvido do sacerdote e confessar seus pecados para ter perdão. Você não podia ir a Cristo. Você está vendo o que a igreja se tornou? Depois que ela deixou de ser perseguida, depois que o cristianismo passou a ser a religião oficial do império, ela perdeu a sua forma. Ela foi distorcida. Ela foi prejudicada. Por quê? Porque aqueles que eram responsáveis por manter a igreja sob o fundamento dos apóstolos colocaram outros fundamentos que não eram o fundamento que os apóstolos colocaram. Muitos ensinamentos, muitas doutrinas, muitas filosofias, muitos pensamentos fora das Escrituras, que não tinha a ver com o ensino de Cristo, que não tinha a ver com aquilo que Cristo estabeleceu. O abuso do poder tomou conta da igreja até então, porque na verdade não havia distinção. Essa era a igreja da época. Na verdade existia e sempre existirá uma igreja invisível, que não dá para ver a olho nu, mas Cristo sabe bem quem é ela. Ao longo de toda a história, desde o momento em que a igreja começou a se corromper, começou a ser prejudicada por causa desses falsos ensinos, dessas falsas doutrinas, você vê algumas pessoas se levantando ao longo da história, dizendo: isso aí está errado, isso aí não está certo, não é assim que se faz. Você vê muitos homens ao longo da história se levantando para combater a tentativa de distorção do fundamento que foi estabelecido pelos apóstolos. Sabe o que aconteceu com a maioria desses homens? Eles foram queimados em fogueiras, eles foram degolados, eles foram atravessados, eles foram traspassados. Tudo isso por causa da pureza da fé cristã. Você entende isso? A gente vai começar a ver agora onde a bomba estourou de fato. E eu encerro aqui a minha participação nessa manhã tão abençoada, né? O ponto culminante do poder papal foi do século XI ao XIII, né? Século XI ao século XIII, começando pelo governo do Papa Gregório VII, né? No século XI, e culminando de fato no governo do Papa Inocêncio III. Eu vou mostrar aqui para vocês duas afirmações que esse Papa fez na época do seu governo. Você vai entender do que a gente está falando. No ano de nasceu em 1198, morreu em 1216, mas antes de sua morte, ele afirmou duas coisas. O sucessor de Pedro, está falando dele mesmo, o vigário de Pedro, ocupa uma posição intermediária entre Deus e o homem. É inferior a Deus, mas superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Uma carta que ele fez dizia o seguinte: havia sido entregue não somente a igreja, mas todo o mundo, o mundo inteiro, nas mãos do sucessor de Pedro. Em uma outra situação ele disse sobre si mesmo que ele era vigário do Senhor dos senhores, substituto de Cristo. Foi aí. Esse ponto é o ponto mais alto do abuso por parte do papado naquela época. A gente vê um homem abrir a sua boca para dizer que é igual a Deus, que tem o poder que Deus tem,
que não é julgado por ninguém, julga todo mundo. Foi a partir daí que começou a pipocar alguns movimentos pré-reforma. Porque a gente fala muito da reforma protestante, fala muito de Martinho Lutero, mas a história é mais abrangente. Uma andorinha só não faz verão. Um homem só não teria condições de fazer o que aconteceu ao longo da história de maneira nenhuma. Muito difícil, muito raro, né? E a gente vê no século XI o movimento dos albigenses, ainda no século XI na França e no sul da Itália, os valdenses, e aí a gente vê um homem na Inglaterra chamado John Wycliffe, né? Esse homem, diz a história, que ele pregou contra a autoridade do Papa e muitos ensinos da igreja. Dizia que o serviço da igreja deveria ser mais simples, de acordo com o que estava registrado no Novo Testamento. Traduziu o Novo Testamento para o inglês e o Antigo Testamento com a ajuda de alguns amigos. E esse trabalho de tradução aqui é extremamente importante. Por que é importante? Porque o povo só ouvia a missa em latim. A Bíblia era escrita em latim. Como que eu vou ler e ouvir algo numa língua que eu não conheço? Era o jeito de dominar o povo e manter o povo na rédea curta. Então, uma das coisas fenomenais que os pré-reformadores e reformadores fizeram foi começar a dar ao povo a capacidade e condição de irem direto na fonte e consultarem a verdade de Deus. Um outro pré-reformador, e esse aqui é fenomenal, foi John Hus, do século IV, do século XIV ao século XV, né? Final do XIV ao início do XV. Foi um dos leitores de Wycliffe e pregou as mesmas doutrinas. Foi condenado no Concílio de Constância e queimado em 1415. Antes de morrer, isso aqui é lindo demais, antes de morrer, ainda no cárcere, ele disse: podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que não se poderá queimar. Isso, a morte dele foi em 1415. 1415. Ele disse que depois de 100 anos Deus levantaria outro. 102 anos depois, Lutero estava pregando as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Não dá para não dizer que aquelas palavras foram proféticas, né? Tem que se render. Amém? Pessoas que Deus levantou para tentarem reformar o que se deformou. Pessoas que Deus levantou para começarem a trabalhar em função desse retorno para os caminhos corretos estabelecidos pelos apóstolos. Pessoas que Deus tocou, incomodou a verdadeira igreja de Cristo, trabalhando dentro da igreja institucional corrompida e perdendo a própria vida por amor da pureza da igreja de Cristo, né? Foi até que um dia um homem chamado Johann Tetzel, enviado pelo Papa Leão X, foi para a Alemanha vender indulgências para arrecadar dinheiro e construir a Basílica de São Pedro. E esse homem andou pela Alemanha dizendo que aquelas bulas que ele estava vendendo em nome do Papa, em nome da igreja, tinham o poder de perdoar pecados, tinham o poder de purgar os pecados de muitas pessoas. Você comprava uma bula, pagava a indulgência, e a pessoa em qual nome você colocou a bula tinha os seus pecados perdoados, amigos, parentes que morreram, né? Até que um dia Lutero, seus conflitos pessoais, não tenho tempo de falar isso, mas foi um cara que sofreu muito por causa dos seus conflitos pessoais. A palavra justiça fazia o ouvido dele tinir. Quando ele ouvia a palavra justiça, ele se tremia todo, porque ele achava que Deus era um Deus vingativo, mau, que punia os homens. E ele tentava a todo custo, por conta própria, por seus próprios feitos, achar justiça diante de Deus. Mas um dia esse homem abriu as Escrituras. Põe lá pra gente, Romanos 1. 1,16, por favor. E leu esse texto aqui. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, o Evangelho, né? É o poder de Deus para a salvação, não as indulgências, não as bulas papais, não os documentos da igreja.
Nada disso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, 17, que foi onde ele perdeu a cabeça. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Quando ele leu isso, ele falou: cara, está tudo errado. Está tudo errado. E ele formulou 95 teses, em sua grande maioria, combatendo as indulgências vendidas pelo Papa, através desse servo do Papa, Johann Tetzel. E a história conta que no dia 31 de 1517, dia 31 de outubro de 1517, Lutero pegou essas 95 teses, prega na porta da Catedral de Wittenberg, e a partir dali, na verdade, ali já é o ponto culminante do que já estava acontecendo. Não só Lutero, mas homens em todos os lugares estavam inconformados com o procedimento da igreja e começaram a observar que a igreja não estava de acordo com o fundamento. Não estava mais sob o alicerce que os apóstolos colocaram. Foi nesse momento que as coisas começaram a acontecer. E diz a história que o Papa Leão X, ele envia, isso aqui é legal demais, ele envia uma bula de excomunhão para Lutero. E sabe o que ele faz com essa bula? Ele queima a bula. E ele diz que aquela bula era a bula execrável do anticristo, sem medo nenhum de ir para a fogueira e perder sua vida. Ele queima aquela bula. E diz a história que em 1521 Lutero é convidado para a dieta de Worms. O que era dieta naquela época? Dieta era uma reunião que se fazia com os príncipes da época, com as autoridades da época, para decidir certas coisas. Ele vai para essa dieta, os amigos clamam a ele: Lutero, não vai, você vai perder sua vida, vão te matar lá. Mesmo que ele tivesse recebido um salvo-conduto do imperador, ele vai assim mesmo. E quando ele chega lá, eles pedem a Lutero: Lutero, seu Lutero, dá para o senhor acabar com isso aí e se retratar com a igreja? Você pode hoje aqui, diante de todos nós, voltar atrás nos seus ensinos, acabar com isso tudo que você está fazendo e se retratar com a igreja? A história conta que Lutero disse as seguintes palavras: a não ser que eu seja convencido pela razão e pelas escrituras, eu não posso voltar atrás. E terminou dizendo: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Em outras palavras, ele falou assim: não tem como. A verdade que me convenceu é mais forte do que eu. Sabe, é por isso que às vezes eu tenho dificuldade com algumas pessoas que conseguem pronunciar a verdade, mas seu estilo de vida é extremamente incompatível com a verdade que eles dizem ter convencido eles. Onde que a verdade que nós professamos vai ficar clara para as pessoas que testemunham o que nós temos pregado, o que nós temos afirmado? É quando chegar nesses momentos que nós vamos ter que escolher: ou eu fico com o que acredito, ou eu abro mão do que eu acredito. É nesse momento que vai ficar bem claro se a gente acredita, se a gente tem certeza que isso é verdade ou não. E o cara disse: eu não posso fazer nada, a não ser que a minha consciência, a minha razão me convença, e as escrituras, eu não posso voltar atrás. Em outras palavras, não dá mais. Aqui estou, aqui permaneço, posso fazer nada, que Deus me ajude. A história conta também, para a gente encerrar, que saindo da dieta e voltando para Wittenberg, ele foi sequestrado por alguns amigos. É sequestrado no meio do caminho, levado para uma cidade, que esqueci de anotar o nome aqui, levado para uma cidade, fica num castelo escondido durante um ano, disfarçado, e nesse período ele traduz o Novo Testamento para o alemão. E parte do Antigo Testamento, mais para frente, é terminado, mas ele traduz o Novo Testamento, parte do Antigo Testamento, ali, e é legal pra caramba que a história conta que foi essa obra de Lutero que embasou a escrita alemã como é nos dias de hoje. Para você ver que a reforma protestante ela vai além do aspecto religioso em si. E a história conta para nós que esse homem consegue fazer a tradução do Novo Testamento, consegue fazer parte da tradução do Antigo Testamento, é ajudado
e a reforma protestante começa a se espalhar por toda a Europa, já está em atividade em toda a Europa. Nessa época, lá na Suíça, a reforma já tinha começado também, mesmo que nunca tivessem se visto. E isso é legal, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, lutando pela verdade. Tem alguém lá no Japão, em Tóquio, lutando pela verdade. Pode ter certeza disso. A gente está aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, lutando pela verdade. Tem alguém nos Estados Unidos sofrendo pela verdade. Tem alguém na Coreia do Norte morrendo pela verdade. Tem alguém na China entregando a vida pela verdade. Tem alguém na Nigéria morrendo pela verdade. A gente paga de Elias, né? Mas tem 7 mil, sempre terá 7 mil. Sempre haverão os 7 mil de Deus, sempre haverão. Né? Na Suíça com Lippo Zwinglio e depois João Calvino. Na Inglaterra com John Tyndall e Thomas Cranmer. E na Escócia com John Knox. Essa era a reforma protestante espalhada por parte da Europa. A Europa estava sendo sacudida porque Deus estava usando os seus servos para a glória do seu nome. Amém? Não foram eles. O movimento da reforma protestante não falou exatamente, né, os lemas que foram extraídos da reforma protestante, mas os seus ensinos, o que eles defenderam, aquilo que eles pregaram naquela época, produziram, né, o lema que a gente vai ver a partir do próximo domingo. Hoje foi uma introdução, mas no próximo domingo a gente vai entrar nos lemas propriamente dito. E esse lema da reforma, os lemas da reforma protestante, né, são 5 frases em latinas, né, falando sobre o que se cria naquele tempo, o que aqueles homens pregavam, o que aqueles homens acreditavam. E a gente conhece, né, ficou conhecido esses 5 lemas, essas 5 frases latinas ficaram conhecidas como 5 solas. E o primeiro é o sola scriptura, o segundo é o sola gratia, o terceiro é o sola fide, o quarto solus Christo, o último soli deo gloria, né? A palavra sola quer dizer somente, e nada mais. Primeiro, somente escritura, somente a escritura, não a bula do Papa, o documento da igreja, somente a escritura. Só a escritura tem autoridade. Só a Escritura é a verdade de Deus. Só a Escritura deve ser respeitada como palavra de Deus e nada mais. Não importa o que o Papa falou, não importa o que a igreja falou, é o que eu falo sempre nessa igreja. O dia que nós formos contra a Bíblia, você tem todo o direito de levantar daí e ir embora. Na verdade, eu estou te ensinando isso hoje. O dia que nós pregarmos alguma coisa aqui, pode ser que a gente fale de alguma coisa que não tem esclarecimento, isso é aceitável, né? Mas o dia que eu for contra as Escrituras de forma clara, levanta e sai daqui. Não fica me ouvindo se eu não falo as Escrituras não, porque de mim não tem autoridade nenhuma. Somente a Escritura. Segundo, somente a graça, sola gratia. O homem é salvo único e exclusivamente pela graça de Deus, não por obras. Não há o que o homem pode fazer. O homem não pode fazer coisa nenhuma para salvar a sua vida. Graciosamente Deus atrai o homem e o salva, o tira da escuridão, trazendo para o seu reino de amor. Sola fide, somente a fé. O único meio pelo qual o homem pode se apropriar da salvação que é dada pela graça é a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Que vou ler aqui para você. É o texto que eu vou usar semana que vem para a gente pregar. O bolinho, né, da salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 2:8 de Efésios. Tanto a graça, tanto a salvação quanto a fé, a graça compõe o pacote da salvação gratuitamente, sem que nós nos esforçássemos, sem que nós fizéssemos nada para merecer tal coisa. Única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Quarto, solos Cristo, somente Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outro nome pelo qual os homens devam ser salvos, senão o nome bendito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Maria, quem foi Maria? Uma serva de Deus, nossa irmã. Acredito que veremos ela naquele grande dia, mas ela não passou de um instrumento para a glória de Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E por último, soli deo gloria. Uma vez que só a Escritura tem autoridade, o homem é salvo somente pela graça, apropria-se da salvação somente pela fé, somente Cristo é mediador entre Deus e os homens,
só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. O Papa não deve ser glorificado, não deve ser reverenciado como Deus. Pastor nenhum deve ser glorificado, reverenciado, tido como digno de adoração. No máximo que se pode fazer por um homem de Deus é admirá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, como se faz com qualquer pessoa. Somente a Deus a glória. Amém? Nos coloquemos de pé.